Olá, olá, sétimo ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos dar início então a um novo conteúdo sobre pontuação. Vamos lá, sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Nós estávamos estudando a colocação pronominal, terminamos, fizemos muitos exercícios e agora vamos para um outro conteúdo, pontuação. É um conteúdo bem extenso, mas vamos lá então. Temos aqui, olha só, os sinais de pontuação. Esses sinais de pontuação podem ser divididos em essencialmente separadores, que servem então para separar, observem, termos da oração. Nós já estudamos os termos da oração. Existem os termos essenciais, sujeito e predicado, os termos integrantes, complemento verbal e complemento nominal, os termos acessórios, termos da oração acessórios, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o vocativo, o aposto e o agente da passiva. Ainda entram nos estudos dos termos da oração o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto, certo? Que então podem, por exemplo, ficar como um termo integrante, né? Beleza. Então, nós temos esses termos essencialmente separadores que vão separar termos da oração que não podem ficar juntos, certo? Além disso, também temos os sinais de comunicação, que a intenção vai ser, então, comunicar algo, tá? Abrir a fala de alguém, permitir com que alguém fale algo ali no texto, certo? Mas vamos ver quais são os sinais de pontuação essencialmente separadores. São a vírgula, o ponto e vírgula, o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e o travessão, certo? Então, são sinais de pontuação que servem para separar termos uns dos outros, ou então também separar períodos uns dos outros, tá? Por exemplo, aqui o ponto de interrogação fecha período. Nós vamos ver, tá? De exclamação também. Mas temos também os sinais de comunicação. Aqueles em que você sabe que vão, então, abrir a fala de uma pessoa. Os dois pontos, as aspas, servem, então, para dizer, né, que esta fala pertence a alguém ou é uma fala diferenciada e assim por diante. O travessão também, ao mudar a fala da personagem em um texto narrativo. Também os parênteses, ou também chamados de parênteses, os colchetes e as chaves, certo? Parece até matemática, não é? Beleza, também temos no caso, sinais de pontuação que encerram o período, tá? E para isso você vai ter de usar a letra inicial maiúscula da próxima palavra, depois da pontuação que inicia o próximo período. Então, quais são os pontos que fecham, a pontuação, na verdade, que fecha, tá, o período? É o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e as reticências. Muitas vezes as reticências não vão fechar período, tá? Então, ela acaba ficando nos dois tipos de pontuação. Na pontuação que fecha ou encerra período, ou aquela que não encerra período, em que você vai grafar com a letra inicial minúscula, né, na palavra logo após a pontuação. Dois pontos, por exemplo, depois de dois pontos você não vai escrever com letra maiúscula, vírgula, depois de ponto e vírgula, depois de parênteses, aqueles parênteses que têm a mesma função de vírgulas, tá? Se forem os parênteses com a função de comunicação para abrir a fala de uma personagem, então você vai dar início com letra maiúscula, tá bom? Ou seja, é uma situação até diferente. Não é uma situação de comparação entre pontuação que encerra período com pontuação que não encerra período, mas sim de pontuação que serve para diferenciar, no caso, para separar termos da oração ou orações de, no caso, sinais de comunicação. Porque o parêntese, o travessão, que vai então dar início à fala de uma pessoa, não é aquele mesmo usado para a pontuação.
por exemplo, no lugar de vírgulas, tá? Temos esses 3 pontinhos aqui, mas ficaram um pouquinho feios. Vamos fazer o seguinte. Pronto. Beleza, então, após essa pontuação, você vai iniciar a próxima palavra com a inicial dela com letra minúscula. 2 pontos, vírgula, ponto e vírgula, parênteses, aspas, travessão. Certo? Observação: sinais de pontuação não podem ser, então, só um momento, não podem ser empregados no início de uma linha. Tá? Uma vírgula no início de uma linha não existe. Tá? Por exemplo, ponto e vírgula no início de uma linha, 2 pontos no início de uma linha também não fica legal, né? Aliás, não pode. Tá? Exceção são os travessões, as aspas, os parênteses, os colchetes e as chaves. Somente as iniciais. Tá? Você tem então, por exemplo, as aspas. Somente as iniciais podem estar no início da linha. Tá? Os parênteses, somente os iniciais, tá? Que podem estar, então, no início de uma linha, tá? Beleza. Então, vamos lá, continuando aqui, ó. Uso da pontuação. O uso da pontuação ocorre entre termos da oração ou entre orações. Nós vamos aprender isso. Como nós já estudamos as orações coordenadas, nós vamos ver o emprego da vírgula na coordenação, certo? Nós ainda não aprendemos as chamadas orações subordinadas, mas também há um emprego neste tipo de oração, né? Mas nós não vamos estudar neste ano esse assunto. Beleza, vamos lá. Temos então os termos da oração. Os termos essenciais, como eu já falei, sujeito e predicado. Termos integrantes, aqui não pode haver vírgula, não pode haver pontuação entre sujeito e o predicado. Termos integrantes, o complemento verbal, o objeto direto, o objeto indireto e o complemento nominal. Tá? Não pode haver vírgula entre o verbo e os complementos verbais. E não pode haver vírgula entre o nome e o seu complemento nominal. Já estamos aprendendo. Certo? Não pode haver vírgula entre sujeito e predicado, entre verbo e os seus complementos, ou entre o nome e os seus complementos. Nós já estudamos todos os tipos de verbos, no que tange a sintaxe, verbos transitivos, diretos, indiretos, bitransitivos, intransitivos e verbos de ligação. Nós já aprendemos também, né, o que é o complemento nominal, já estudamos. Então agora vamos aplicar a pontuação nestes termos da oração, né, os quais nós já estudamos. Nós também estudamos alguns termos acessórios, como o adjunto adverbial, sim, já estudamos. Tá? A vírgula vai comportar-se de formas variadas, havendo vírgulas obrigatórias e também vírgulas facultativas. O adjunto adnominal, não vai haver vírgula para separá-lo do substantivo ao qual ele, no caso, se refere. O vocativo vai ser separado por vírgula sempre. O aposto, há 5 tipos de aposto, ainda não estudamos, mas nós vamos em si aprender. De uma forma que poderemos então resolver questões de pontuação. Porque existem 5 tipos de apostos. Tá? Mas nós vamos aprender que toda explicação na língua portuguesa, toda ideia que encerra no caso, outra ideia, ou seja, uma conclusão, ou toda ideia que traz uma ideia contrária, ou seja, que então traz uma adversidade, ou seja, uma oração adversativa, que nós já aprendemos, e toda ideia que vem com uma ratificação a outra ideia, ou com uma retificação a outra ideia, deve então ser, ou devem estas ideias serem então separadas por vírgula. Então, explicação, no caso, a adversidade ou a adversativa, ideias adversativas, conclusivas, ratificativas e retificativas. O que é retificativa? Né? A ideia que então vai consertar. Retificação vai consertar algo presente em uma outra ideia. E ratificação vai confirmar algo que está presente em outra ideia. Tá bom? Beleza. Temos também um agente da passiva. O agente da passiva não vai ser, então, separado, tá, dos outros termos da oração ao qual ele ali se relaciona, que vai ser o sujeito paciente,
a locução verbal com o verbo auxiliar ser, mais o verbo principal no particípio, e o agente da passiva que é antecedido de preposição por ou da preposição de. Certo? Beleza. E ainda há os predicativos, tanto do sujeito quanto do objeto, que poderiam ser inseridos nos termos integrantes, vamos colocar assim, já que são os núcleos do predicado nominal. Bom, além disso, nós cumpre dizer, então, que nós temos de ter a ideia de que os predicativos não podem ser separados por vírgula no caso do verbo de ligação, no caso dos predicativos do sujeito, e no caso do predicativo do objeto não pode ser separado, então, do núcleo do objeto direto ou do objeto indireto. Mas, se você deslocá-los, aí você tem que separar usando duas vírgulas. Se jogar, por exemplo, o predicativo do objeto para o sujeito. Só que isso nós vamos aprender com mais calma, tá? Eu estou falando para, no caso, que vocês já tenham uma ideia. Se ficou muito embaralhado na mente, não tem problema. Nós vamos estudar com muita calma tudo isso que eu falei. E para isso vamos então começar a estudar o uso da vírgula, certo? Bom, não se usa vírgula, observe, entre sujeito e o verbo. Foi o que eu falei. Agora nós vamos ver com mais calma e com exemplos. Observe, você acha o verbo, sempre esta é a ideia, acha o verbo, cobrirão. Você vai perguntar, quem é que cobrirão? Aqueles jovens inteligentes jornalistas cobrirão o evento. Então nós temos esse sujeito aqui e aqui o verbo. Não pode haver vírgula entre o sujeito e o verbo, tá? Jamais você vai usar vírgula aqui, certo? Também não pode haver vírgula entre o verbo e o objeto direto. Ele escreveu. Você coloca o que ou quem antes do verbo e você acha o sujeito. Quem é que escreveu? Ele. Agora você coloca o que ou quem depois do verbo e acha o complemento verbal. Ele escreveu o que? Uma longa e sentida carta. E não pode haver, então, vírgula entre o verbo e o complemento dele, o objeto direto. Tá? E escreveu o que? Não tem preposição aqui entre o verbo e o objeto, então o objeto é direto. Está diretamente ligado ao verbo. Então, ele escreveu o que? Uma longa e sentida carta. Não pode haver vírgula entre o sujeito e entre o verbo e o objeto direto. Também não pode haver vírgula entre entre o verbo, e o objeto indireto. O garoto sempre obedeceu. A quem? Aos avós. Tá? Ou então, o garoto sempre gostou dos avós. Nós temos aqui a preposição de mais o artigo os, tá? No plural. Então, tem a preposição de. Então, o objeto aqui é indireto. Não pode haver vírgula entre o verbo e o seu objeto indireto. Tá? Jamais. Isso daqui estaria incorreto. Também não pode haver vírgula entre o verbo de ligação e o predicativo. Tá? Márcio é o funcionário do mês. Nós temos este predicativo do sujeito, porque quem é o funcionário do mês? Márcio. Então, este verbo só está ligando a qualidade, a característica, ao sujeito. Não pode haver vírgula entre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Não pode haver vírgula entre o complemento nominal e o seu nome, ou entre o nome e o seu complemento nominal. Tenho certeza, é um nome, tá? É um substantivo. Mas quem tem certeza de algo. Se a frase terminasse aqui, não teria sentido completo. Então, este da vitória é o complemento do nome certeza, é o complemento nominal. Não pode haver vírgula entre o, então, substantivo e o seu complemento nominal. Certo? Ou então o adjetivo e seu complemento nominal, ou então o advérbio e o seu complemento nominal. Tá, também não pode haver vírgula entre o nome e o seu adjunto adnominal. Achei o livro do professor. Livro é uma palavra que tem sentido completo, tá? Então, você vai usar no caso, o adjunto adnominal para especificar de que livro se trata, tá? Você simplesmente vai dizer que livro, né, aquele ao qual você está se referindo, sendo que há vários tipos de livros, tá? Beleza, então achei o livro do professor. Não pode haver aqui, ó, do professor auxilia o sentido da palavra livro. Melhorando, especificando que é o do professor, não é qualquer livro. Não é o da Márcia, do João, e aí vai. Então, nós temos aqui
do professor, o adjunto adnominal que não pode ser separado do seu substantivo, ao qual ele se refere, tá? Poderíamos até colocar uma outra situação aqui, né? 7. Entre o núcleo do objeto direto e seu predicativo do objeto direto. E o seu predicativo, tá? Por exemplo, os alunos deixaram o professor perplexo. Pronto, olha só. Os alunos deixaram, está aqui o verbo. Quem? O professor. Achamos o objeto direto. Como é que o professor ficou perplexo? Então aqui nós temos um adjunto, no caso, adjunto não, o predicativo do objeto, tá? E aqui o objeto, o núcleo do objeto direto. Então não pode haver vírgula entre o, no caso, objeto direto, o núcleo, né, deste termo da oração, e o seu predicativo, o predicativo do objeto. Da mesma forma, não pode haver entre o verbo transitivo indireto e o, no caso, núcleo, entre o núcleo do objeto indireto e, então, o predicativo do objeto indireto, tá? Tá aqui. Aí vamos mudar aqui o exemplo. O professor o chamou-o de, deixa-me ver aqui, nerd. Pronto. O professor chamou-o de nerd. Este de nerd aqui, ó, é um predicativo do objeto, tá aqui, ó. Mas chamou quem? Vamos colocar aqui esta, então, chamou-lhe, né? De nerd, certo? Então nós temos aqui o verbo, tá? E este verbo, quando vai se tratar de você chamar alguém no sentido de apelidar, ele vai ser objeto indireto, transitivo indireto, tá? Então, aqui tem o objeto indireto, representado pelo pronome lhe, que só substitui objetos indiretos, e temos de nerd como, então, no caso, um predicativo do objeto indireto. Não pode ser separado por vírgula da palavra a qual ele modifica. Então tá aqui, beleza? Logicamente aqui é o 8, tá? Vamos ficar por aqui, vou deixar um pequeno exercício para vocês para a próxima aula, tá bom? Então, tchau, tchau, gente, e até a próxima aula.